No domingo, 18 de junho de 2023, a embarcação de apoio da OceanGate perde contato com o Titan, seu submarino de fibra de carbono parecido com um PlayStation. A equipe de 5 pessoas, incluindo o Chief Executive Officer da OceanGate, nunca mais é vista. E enquanto o mundo especula sobre o que aconteceu, acho que estamos perdendo o panorama maior. Por que a OceanGate estava com tanta pressa para desenvolver tecnologia barata para alcançar o fundo do oceano e quem tem mais a ganhar com isso? Em 1774, John Day foi a primeira morte registrada em um submersível. Day era carpinteiro e, por isso, usou suas habilidades para construir uma caixa de madeira e a carregou em um navio cheio de sacos de areia. Day convidou a marinha e a imprensa para assistir enquanto ele submergia em seu submarino, esperando conseguir um contrato para construir mais quando emergisse 12 horas depois. Uma equipe de rebocadores puxou o barco para fora do porto em Plymouth, Inglaterra. Ele entrou na caixa e ordenou à equipe que afundasse o navio com a caixa acoplada. Quando o navio afundou, a caixa foi esmagada pela pressão da água e ele morreu a 30 metros abaixo da linha d'água. Na época, o material e o formato convencionais para qualquer tipo de embarcação submersível eram um sino de madeira, que funcionava mais como os modernos sinos de mergulho de hoje do que como um submarino. No dia 16 de junho de 2023, o navio de apoio Polar Prince parte do porto de St. John's, em Newfoundland, Canadá, rumo ao local do naufrágio do Titanic, a 370 milhas náuticas ao sul-sudeste. Houve vários atrasos devido ao clima, então esta será a única expedição aos destroços do Titanic neste ano. A OceanGate evoluiu bastante desde seu início em 2009. Richard Stockton Rush é engenheiro aeroespacial e piloto de jato. Depois de sair da universidade, ele trabalha como engenheiro de voo de teste nos jatos F-15 Eagle. Ele retorna à escola para fazer mestrado em administração. A partir de 1989, ele é presidente e diretor de tecnologias de controle remoto em uma empresa chamada Blue View Technologies, que fabrica sistemas avançados de sonar para a guarda costeira da Marinha e para veículos operados remotamente subaquáticos, ou ROVs. Desde jovem, Rush canalizou sua ambição para jatos rápidos, tecnologia e exploração espacial. Sem poder realizar o sonho de infância de voar para Marte, Rush foca nos lugares mais profundos da Terra. Em 2006, ele usa sua experiência em tecnologia aeroespacial para construir um mini submersível inspirado nos projetos de um comandante da Marinha dos Estados Unidos da América. A profundidade é limitada a 9 metros e Rush quer mergulhar mais fundo. Ele procura submersíveis de propriedade privada, mas há poucos em mãos privadas e nenhum disponível para venda imediatamente. Uma ideia começa a se materializar e, em 2009, a OceanGate é fundada por Rush e Guillermo Sonline. Guillermo é um empreendedor de tecnologia argentino-americano. Em 1998, Guillermo funda a empresa de software de reconhecimento de voz Milo, vendida em 2001. Ele continua investindo em startups de tecnologia e se une a Rush para fundar a OceanGate. A filosofia da OceanGate é tão disruptiva quanto a de uma startup do Vale do Silício. Usar tecnologia e materiais inovadores para reduzir o custo da exploração oceânica em águas profundas para fins comerciais e de pesquisa. Rush quer deixar sua marca no mundo. Ele sabe que os oceanos têm um enorme impacto na população mundial e, mesmo assim, a maior parte deles é inacessível para estudo. Reduzindo o custo de acesso aos locais de estudo, ele acredita que pode ajudar a ciência e criar um negócio levando clientes ao fundo do oceano. Clientes ricos vão a lugares inacessíveis para outros. Pesquisadores conseguem estudar locais anteriormente inacessíveis nos oceanos e a OceanGate obtém lucro. Todo mundo sai ganhando. Rush estudou administração e sabe que, para construir uma empresa de alta tecnologia em crescimento, deve desenvolver sua expertise e atrair as pessoas certas. E é aqui que eu consigo ver algumas incongruências entre a história que a OceanGate divulga na mídia e o caminho deles para alcançar isso. Um modelo de negócios que leva clientes ricos ao fundo do mar é o mesmo da indústria de viagens. Se a American Airlines quer transportar passageiros ao redor do mundo, ela compra jatos da Boeing ou da Airbus. Se uma empresa quer construir e vender aviões, ela desenvolve um produto do zero. A primeira expedição da OceanGate é documentar, escanear e recuperar artefatos do navio a vapor A.J. Goddard.
O A.J. Goddard fica a 10 metros de profundidade no Lago LeBerge, Canadá. Rush reúne uma equipe de cientistas cidadãos e arqueólogos. Não está claro se os cientistas cidadãos são clientes pagantes, mas um relatório sobre o estudo especifica certas pessoas como voluntárias e outras são listadas como membros da OceanGate, enquanto o site da OceanGate os descreve como cientistas cidadãos. Tenho a impressão de que este é o primeiro momento em que a OceanGate começa a criar uma área cinzenta, borrando as linhas entre clientes pagantes e tripulação. O naufrágio do A.J. Goddard fica em águas rasas, então a expedição utiliza mergulho autônomo, não submersíveis. O grupo acumula 130 mergulhos entre eles. No mergulho autônomo, até mergulhos rasos têm limites de profundidade e tempo. O mergulhador autônomo leva ar em cilindro e a 10 metros enfrenta o dobro da pressão em relação à praia. Há duas coisas que um mergulhador autônomo precisa entender. A primeira é que o mergulhador absorve nitrogênio, que depois precisa ser expelido do corpo quando ele volta à superfície. Este vídeo não trata de nitrogênio. Você pode saber mais sobre gases no seu corpo neste vídeo sobre o acidente do Byford Dolphin. Mais importante para esta história é entender a diferença entre a pressão na superfície e debaixo d'água. A relação entre a pressão da água e a compressão do ar ao descer é brilhante. Conseguimos calcular exatamente como o ar reage à pressão da água. A atmosfera da Terra tem pressão como um peso. Acima da água, há uma atmosfera de pressão. Ao descer, a pressão aumenta. Para cada 10 metros que você desce, você adiciona mais uma atmosfera de pressão. Isso porque a água é 800 vezes mais densa do que o ar. A 10 metros, você tem 2 atmosferas de pressão. Uma atmosfera de pressão do ar mais outra atmosfera de pressão da água. Vamos supor que você encha um balão na superfície e o leve até 10 metros de profundidade. Com a pressão dobrada, o ar no balão é comprimido para metade do volume da superfície. Ele mantém a mesma quantidade de ar, mas o balão está metade do tamanho. Isso indica que o ar está 2 vezes mais denso, com o mesmo número de moléculas, porém mais próximas. Claro, um balão é flexível e transfere a pressão da água para o ar dentro do balão. Quando um mergulhador respira o ar de um cilindro a 10 metros, ele precisa do dobro de ar para encher os pulmões em comparação ao que ele respirava na superfície. Em outras palavras, se você usar um cilindro por 1 hora na superfície, a 10 metros ele duraria só 30 minutos. Os mergulhadores são limitados pela quantidade de ar que carregam. Mergulhar a 20 metros são 3 atmosferas, então o cilindro dura só 20 minutos. Quanto mais fundo o mergulhador vai, menos tempo de ar ele tem devido à quantidade que pode carregar. Eles também absorvem nitrogênio que precisa ser eliminado do corpo e é aí que entra o tempo de descompressão. Novamente, o acidente do Byford Dolphin explica isso em mais detalhes. Agora, Rush quer ir mais fundo e ficar lá embaixo por mais tempo, e ele quer usar submersíveis para que isso aconteça. A OceanGate adquire o Antípodas, submersível para 5 pessoas, que mergulha até 300 metros e mantém vida por 72 horas. Um submersível é uma embarcação que opera debaixo d'água, mas necessita de apoio externo. Um submarino, por outro lado, não precisa de uma embarcação de apoio. É completamente autossuficiente, pois a tripulação pode comer, dormir e viver na embarcação, e ela pode viajar sozinha de um lugar para outro. Quando eles compram o Antípodas, ele já foi testado e certificado pelo ABS, o Bureau Americano de Navegação. Testado para pressão de 380 metros de profundidade e certificado para mergulhos de até 305 metros, a pressão de teste é 20% maior que a profundidade máxima certificada da embarcação. Uma maneira de testar uma embarcação submersível é colocá-la dentro de uma câmara hidrostática, como a do Centro Nacional Hiperbárico em Aberdeen, Escócia, que testa submersíveis. A câmara é preenchida com água e pressurizada para garantir que o submersível possa suportar as forças de um mergulho em alto mar. A engenharia serve para testar embarcações como esta e está disponível para empresas submeterem seus veículos à verificação, mesmo sem padrões existentes para certificação. O brilhante da engenharia é poder construir, testar e verificar projetos. Uma embarcação submersível é feita para suportar a pressão da água. Os cálculos de projeto incluem as formas e os materiais usados na construção.
Uma forma perfeitamente redonda, como uma bola ou esfera, é mais resistente do que uma forma como a Antípodas, que tem uma escotilha tubular saindo do topo da estrutura, o que introduz um possível ponto de falha. E ela tem um design tubular alongado, o que significa que a embarcação possui algumas linhas retas que são mais fracas do que as formas arredondadas. Materiais possuem diferentes resistências. Aço forjado e titânio são comumente usados na construção de submersíveis e submarinos. Esses materiais têm características de desempenho altamente previsíveis. Antípodas teve uma vida interessante. Ela foi criada como táxi subaquático para mergulhadores de saturação em plataformas de petróleo no Mar do Norte. E há uma grande diferença entre a forma como Antípodas foi originalmente projetada e usada como um táxi subaquático, e como ela é usada como um submersível para turismo em águas profundas. O design original da Antípodas é tanto de sino de mergulho quanto de submersível. Ela possui duas câmaras com pressões diferentes dentro de cada câmara. Uma câmara seca para o piloto tem pressão acima da linha d'água, enquanto a câmara molhada dos mergulhadores é pressurizada igual à pressão de trabalho subaquática. O sistema foi usado só por um curto período nos anos 70. Mergulhadores não precisam ser transferidos entre projetos subaquáticos. Embora haja um exemplo famoso de um navio que afundou, o cozinheiro sobreviveu por 3 dias em uma bolsa de ar e precisou ser transferido para um cinto de mergulho. Vou deixar um link para esse vídeo. Você deve estar se perguntando por que dou tanta importância a esse submersível e qual a relação com o Titan da OceanGate. Mas isso ajuda a explicar por que um submersível é útil e como a pressão da água afeta o ar. Também é preciso diferenciar as decisões que fizeram a OceanGate criar seu próprio submersível, em vez de comprar um para seu negócio de aventuras para bilionários. Mergulhadores de saturação trabalham semanas sob pressão. Vamos considerar a profundidade de 300 metros para a qual o Antípodas está certificado para mergulhar. A 300 metros de profundidade são 31 atmosferas de pressão. O gás que um mergulhador de saturação respira é comprimido 31 vezes em relação à superfície. Por causa de como o gás funciona em nossos corpos, esses mergulhadores não podem ir diretamente para a superfície sem descompressão. Isso pode levar dias, então eles ficam trancados na mesma pressão em que trabalham por quase um mês. Quer estejam na superfície, no habitat do navio ou a 300 metros de profundidade, a pressão é a mesma, 31 atmosferas. Quando vão trabalhar, eles descem na cápsula de mergulho pressurizada até 300 metros. Como a pressão do ar na cápsula é igual às 31 atmosferas da água, eles podem abrir a escotilha e sair para trabalhar. Eles podem abrir a escotilha da cápsula de mergulho e ela não vai inundar porque tem gás comprimido dentro da cápsula. Então a pressão dentro da cápsula é a mesma que a pressão da água naquela profundidade. Não há diferença de pressão, mas o gás na cápsula é 30 vezes mais denso que o ar da superfície. Entender essa diferença de pressão, chamada ΔP, é fundamental para entender como um submersível funciona. Ao levar o cinto de mergulho à superfície, eles trancam a cápsula e selam o gás de alta pressão. Se essa cápsula for aberta na superfície, como aconteceu no acidente do Byford Dolphin, o ar vai se expandir até 31 vezes o volume da cápsula de mergulho. Na superfície há uma diferença de pressão entre o interior e o exterior da cápsula, mas é o oposto para o piloto do Antípodas ou de outros submersíveis. O piloto fica trancado em uma câmara de pressão com uma atmosfera de pressão da superfície. O piloto precisa descer com o submersível, mas não precisa entrar na água para trabalhar. Ao voltar à superfície, ele deve abrir a escotilha e sair do submersível como se não tivesse mergulhado. Um sino de mergulho mantém 31 atmosferas de pressão a 300 metros de profundidade e leva essa pressão à superfície. O submersível faz o oposto, mantém uma atmosfera de pressão na superfície e depois desce até 300 metros. Ao reduzir a pressão da superfície, ele deve conter a pressão da água. O submersível não é flexível como um balão. Se você levar um balão a 300 metros de profundidade, o ar dentro será comprimido em um espaço 31 vezes menor que na superfície. Se o piloto de um submersível abrir a escotilha a 300 metros de profundidade, o ar na câmara será imediatamente comprimido em um espaço 31 vezes menor. Um mergulhador tem limites de profundidade por causa do gás que respira e da quantidade de gás que pode levar consigo.
Mergulhadores autônomos e de saturação ficam expostos à pressão da água. Quanto mais tempo eles ficam lá embaixo, mais tempo leva para descomprimir na subida. O mergulhador recreativo é limitado a 40 metros para evitar preocupação com o tempo de descompressão. Tudo bem, pois os cilindros que ele leva só permitem um mergulho curto. Mergulhadores de saturação recebem gás bombeado da superfície, o que elimina limitações de tempo. Mas um mergulho a 300 metros exige dias de descompressão. Mergulhadores de saturação já chegaram a cerca de 600 metros de profundidade, o que é extremamente perigoso, pois o corpo não reage bem e a descompressão pode levar quase uma semana. A 600 metros de profundidade, o gás que um mergulhador respira está comprimido 61 vezes mais densamente do que estava na superfície. O gás é tão denso que parece que você tem que engolir o gás em vez de respirá-lo. Fisiologicamente, esse é o limite mais profundo que um mergulhador pode atingir e, para isso, precisa de muito treino e de gás respiratório fornecido da superfície por um umbilical ligado ao navio de apoio. No dia 17 de junho de 2023, Hamish Harding, um passageiro do Polar Prince, publica uma mensagem em suas redes sociais dizendo que eles vão tentar mergulhar até o Titanic amanhã, domingo, 18 de junho. As redes sociais são algo que Rush incorporou ao negócio. Ele quer ter pessoas a bordo com muitos seguidores e, ao longo dos anos, ele recebeu vários influenciadores em seus submersíveis. Rush quer construir uma empresa de tecnologia e uma empresa de tecnologia precisa atrair atenção. Investidores e cientistas cidadãos precisam estar cientes e precisam estar empolgados para ir a lugares onde poucas pessoas foram. E é justo dizer que Rush gosta da atenção. Antes de a OceanGate comprar o Antípodas, ele já havia sido convertido para ser usado apenas como um submersível com uma câmara. Rush está, antes de tudo, interessado em pesquisa e por isso começa a levar cientistas que não pagam para locais de pesquisa enquanto decide qual direção tomar para o negócio. A OceanGate documenta seus locais de mergulho e faz parcerias com patrocinadores como a National Geographic e seu antigo empregador, a Blueview Technologies. Rush inicia um caminho para ajudar a resolver questões que a ciência tem sobre os oceanos e seus recursos. Em 2010, a OceanGate utiliza o Antípodes para levar pesquisadores à Ilha Catalina. Ao longo de 2 semanas, eles documentam locais ao redor da ilha e organizam eventos com escolas locais para inspirar e educar as crianças sobre o mundo subaquático e as ciências usadas para explorá-lo. Entre 2010 e 2014, a OceanGate realizou mergulhos e expedições com o Antípodes pelos Estados Unidos. Suas contribuições para a ciência incluem levar cineastas a grandes profundidades, testar câmera 3D do Google para mapear recifes, criar varreduras 3D com sonar documentar naufrágios antigos, avaliar ecossistemas e estudar espécies invasoras de peixes. E eles participam regularmente de programas de extensão comunitária para inspirar crianças em idade escolar a seguirem programas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática em sua educação. Agora, Rush está ficando inquieto e frustrado porque há 2 limitações que ele quer superar. O navio de apoio de superfície e a equipe para manter e operar um submersível são incrivelmente caros. Rush sabe que, para desenvolver suas capacidades submarinas, ele precisa de dinheiro de clientes pagantes. Isso sempre fez parte do plano. Antípodas só é certificado para mergulhar até 305 metros e muitos locais que Rush quer visitar não são acessíveis por esse limite. Não que importe, pois a Lei de Segurança de Embarcações de Passageiros de 1993 proíbe turismo em submersíveis abaixo de 45 metros. É uma lei com a qual Rush discorda e diz que prioriza desnecessariamente a segurança dos passageiros em detrimento da inovação comercial. De acordo com essa lei, ele pode levar pesquisadores e cientistas como tripulação não pagante para profundidades maiores. Mas assim que alguém paga, ele precisa limitar a profundidade. Mas, de certa forma, ele não está realmente preocupado com essa lei porque ela só se aplica a atividades comerciais em águas dos Estados Unidos da América. Se a OceanGate operar em águas internacionais, essas regras não se aplicam. E locais de mergulho como o Titanic estão em águas internacionais. O único problema que ele precisa resolver é a profundidade.
Às 4 da manhã, no dia 18 de junho de 2023, a cerca de 370 milhas náuticas no Pacífico, a plataforma de lançamento e recuperação do Titan Launch and Recovery System é içada do convés do Polar Prince pelo guindaste do navio. Ela balança para fora da lateral do navio e é colocada na água. O Titan é içado e colocado sobre a plataforma flutuante. James Cameron fez a mesma viagem pelo Pacífico quase 30 anos antes, nos anos 90. O submersível russo Mir, usado por James Cameron em quase 33 mergulhos, seguia um modelo testado, com uma esfera de metal como casco de pressão. Para chegar ao Titanic, um submersível deve suportar 380 atmosferas de pressão a 3.800 metros de profundidade. James Cameron entra, então ele e o piloto do submersível trancam a esfera atrás deles. À medida que o Mir mergulha, a pressão da água ao redor aumenta, mas há uma atmosfera de ar que está presa dentro é protegida pela esfera de metal. Quando o Mir chega ao Titanic, a pressão da água ao redor é 380 vezes maior do que a uma atmosfera de pressão dentro do submersível. As duas coisas que estão combatendo a pressão esmagadora são o formato esférico e a espessura do metal. O submersível Mir foi inovador em sua época. Em vez de soldar as duas metades da esfera, o que introduz uma fraqueza no metal, as duas metades da esfera foram usinadas e parafusadas juntas. Eles também usaram uma liga metálica com uma proporção maior de cobalto, dando ao casco de pressão uma relação resistência-peso um pouco melhor. Aqui começa a ficar interessante, pois devemos elogiar a inovação que Rush traz ao setor. Se você pegar um grande bloco de metal e jogá-lo na água, ele vai afundar. Se você pegar o mesmo bloco de metal e moldá-lo no formato do casco de um navio, ele vai flutuar porque desloca mais água do que o seu peso. Quando você cria um casco de pressão submersível feito de metal fino, ele pode flutuar. Isso ocorre devido à relação entre peso e flutuabilidade. Mas, para suportar as 380 atmosferas de pressão da água no Titanic, você precisa de um metal mais grosso, que é mais pesado, mesmo que ele desloque a mesma quantidade de água, e por isso ele vai afundar. Abaixo de 2.000 metros é onde a relação entre peso e flutuabilidade do metal deixa de ser viável. Existem duas maneiras de lidar com essa questão da flutuabilidade. Você pode adicionar material flutuante para compensar o peso do metal mais grosso ou criar um casco de pressão mais leve, desde que mantenha a mesma resistência. De 2013 a 2015, a OceanGate começa a desenvolver o Cyclops 1. Rush utiliza as instalações da Universidade de Washington e divulga seus relacionamentos com a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço e a Boeing. As três organizações já se distanciaram dessas afirmações. Espero que advogados analisem os detalhes desses relacionamentos nos próximos anos. Na minha opinião, isso pode variar desde a compra de materiais até apertar a mão de alguém que já trabalhou lá. Ao desenvolver a tecnologia para o Cyclops 1, Rush apresenta a ideia da fibra de carbono como material devido à sua relação entre resistência e flutuabilidade. O custo de enviar um submersível a essas profundidades se divide em 4 categorias. O custo do casco de pressão, o custo dos equipamentos para operar o submersível, como os controles, o custo da flutuabilidade para compensar o peso do casco de pressão e o custo da embarcação de apoio. Se ele conseguir reduzir cada um desses custos fazendo um submersível menor e mais leve, então ele pode atrair os clientes que realmente deseja. De certa forma, Rush está pensando como Elon Musk e trabalhando a partir de princípios fundamentais. Rush não vai a Marte, mas pode pensar como quem mira lá. Essas são ideias inovadoras que ele consegue trazer de sua experiência em engenharia aeroespacial. Para torná-lo o mais seguro possível, Rush desenvolve sensores para monitorar a integridade estrutural da fibra de carbono como um alerta precoce para possíveis pontos de falha. Eles testam modelos até a destruição, o que nos ajuda a ver a delaminação na fibra de carbono. Esses testes não são feitos para testar a resistência dos materiais em mergulhos repetitivos, mas sim para testar os sensores que monitoram os sons que os modelos fazem sob estresse. Os sensores registram o estresse em tempo real no casco, mas não existem sensores que meçam a deformação ao longo do tempo com base no casco de pressão pronto de fábrica. Na minha opinião, se o casco sofre algum desgaste em um mergulho e o próximo mergulho aumenta esse desgaste, os sensores só captam o que acontece durante o mergulho atual, mas não o efeito cumulativo do estresse ao longo do tempo.
Só é possível monitorar isso com testes não destrutivos, como raios-x e ultrassom, para verificar a integridade do casco de pressão. Ele também utiliza equipamentos comerciais prontos para uso. E claro, Rush não é tímido quando se trata de mídia, então o mundo fica sabendo de como ele está abordando esse problema. Os estudos chamam a atenção de clientes militares e do setor de energia que estão sempre procurando maneiras de aprimorar suas capacidades a um custo reduzido. Parece que Rush perde a paciência com o processo de testes e quer aproveitar o interesse de clientes potencialmente lucrativos. Em 2015, a OceanGate adquire o submersível Lula com casco de aço e adapta componentes comerciais. Esta é a primeira vez que a OceanGate utiliza controle de PlayStation e tecnologia comercial para melhorar a experiência do piloto e reduzir custos de desenvolvimento. O submersível é chamado Cyclops 1. Eles não instalam a tecnologia de fibra de carbono que vinham trabalhando para desenvolver. Ele alcança 500 metros de profundidade com 5 pessoas por 8 horas. Embora isso possa parecer uma melhoria marginal em relação ao Antípodas, o Cyclops 1 é o campo de testes para os modelos futuros. Ele tem suporte de vida reserva por 72 horas. A bordo, há cilindros de oxigênio, monitoramento de gases e respiradores. À medida que a tripulação respira, o dióxido de carbono aumenta e o oxigênio diminui. Filtros em um sistema de respirador removem o dióxido de carbono à medida que ele passa por uma mistura de cal sodada contendo hidróxido de sódio e hidróxido de cálcio. Isso remove o dióxido de carbono, que é capturado pela mistura de cal sodada. Cilindros de gás comprimido adicionam oxigênio puro ao ar para manter 21% de oxigênio no suprimento. O casco de pressão da Lula está certificado e Rush não o força além do limite. Ele usa isso para destacar a inovação da OceanGate, avançar pesquisas com cientistas e identificar princípios ligados ao navio de apoio. Às 7h30 do dia 18/06/2023, 5 homens entram no casco de pressão do Titã. A cúpula externa é parafusada atrás deles e depois mergulhadores esvaziam a câmara de flutuabilidade da Lars. A plataforma desce cerca de 10 metros. À medida que a Lars desce, o Titã consegue usar seus propulsores para se separar da Lars. Stockton Rush sinaliza o último OK para os mergulhadores através da janela de escotilha. Às 8 horas em ponto, o Titã então inicia sua descida. Em 2 horas, eles estarão na mesma profundidade que o Titanic. Por si só, o Titã é neutro em flutuabilidade, então ele tem pesos de lastro presos à estrutura para ajudá-lo a afundar. Lastro é um peso que pode ser movido ou removido. É utilizado para equilibrar o peso da embarcação e descartado para aumentar a flutuabilidade. Deep Sea Challenger é um submersível encomendado pelo diretor James Cameron por cerca de 10 milhões de dólares. Ele foi construído em Sydney, Austrália, pela empresa de pesquisa e design Acheron Projects. Em 2012, Cameron usou esse submersível para um mergulho solo até o Challenger Deep na Fossa das Marianas, o ponto mais profundo dos oceanos, a 10.935 metros, a mais de 1.000 atmosferas, mais que o dobro da pressão do Titanic. Como o Mir, o Deep Sea Challenger possui casco de pressão esférico de metal. Sua orientação é vertical, ao contrário da horizontal, o que ajuda em descidas rápidas de certa forma. A subida rápida não afeta a tripulação, pois a bolha de uma atmosfera no casco de pressão não sofre com a mudança da pressão da água. A espuma sintática é responsável pela flutuabilidade. É uma espuma sob medida chamada ISOFloat, criada para o projeto Deep Sea Challenger. Essa espuma contém pequenas microesferas ocas suspensas em uma resina epóxi. As microesferas de vidro flutuam por serem pequenas bolhas de ar seladas. A resina epóxi proporciona resistência suficiente para suportar as pressões extremas em profundidades de até 11.000 metros. A espuma sintática foi escolhida por não se comprimir sob alta pressão. A flutuabilidade do submersível permanece consistente em todas as profundidades. Essa espuma sintática possui ótima relação peso-flutuabilidade. Ela é mais leve que a água e resistente à pressão do oceano profundo, ideal para exploração em grandes profundidades. A maior parte do volume do submersível é ocupada por essa espuma sintática. Há grande diferença entre a espuma com bolhas microscópicas de ar e o casco de pressão que sustenta uma grande bolha. Não daria para usar essa espuma para segurar a pressão da água com uma bolha de ar grande o bastante para caber uma pessoa. Para isso, você precisa de um casco de pressão forte o suficiente para suportar a pressão da água.
O desafiante do mar profundo possui placas de metal na parte inferior. Esses pesos são projetados para que a embarcação fique com flutuabilidade negativa quando estão presos, então ela afunda. Ao chegar à profundidade desejada, eles soltam pesos para atingir flutuabilidade neutra, ficando sem flutuar ou afundar. Ao final do mergulho, soltam mais pesos para ficarem com flutuabilidade positiva e subir. O Deep Sea Challenger foi criado e testado para poucos mergulhos antes de ser aposentado. Mais ou menos na mesma época em que a Ocean Gate está se preparando para começar a trabalhar no casco de fibra de carbono, eles dão uma entrevista para a Fast Company. Rush revela a estratégia da Ocean Gate: conseguir que clientes ricos comprem ingressos, financiando o desenvolvimento e provando a tecnologia para as empresas de petróleo e gás que gastam 16 bilhões de dólares por ano em veículos operados remotamente. Ao comentar sobre usar clientes ricos para extrair petróleo, gás e minerais no fundo do mar, ele afirma que isso acontecerá de qualquer forma. Nós não vamos nos envolver na produção de petróleo, vamos apenas participar da inspeção, reparo e manutenção. E quanto mais barato você puder fazer isso, mais você vai fazer. Talvez ele tenha aprendido com a Odyssey Marine que a fortuna está na mineração de minerais, não em naufrágios. A Odyssey Marine iniciou como caçadora de tesouros, explorando oceanos atrás de naufrágios. Mas quando esse modelo de negócio fracassou, eles voltaram sua atenção para a mineração do leito marinho. Veja o vídeo sobre o tesouro de 500 milhões de dólares que mudou o modelo de negócios deles. Em 2017, a OceanGate encomenda seu primeiro casco de titânio. Após receber o casco, ele é revestido com fibra de carbono utilizando um padrão de computador, garantindo a distribuição uniforme dos fios ao redor do casco. As fibras se sobrepõem, mas não se cruzam em ângulos variados. Sensores integrados ao casco vão medir e alertar o piloto sobre anomalias na estrutura. Em teoria, isso dá ao piloto tempo para subir antes que o casco se deforme pela pressão da água. No final de 2017, a OceanGate cola as tampas de titânio nas extremidades do casco de fibra de carbono de seu novo veículo de submersão ultraprofundas, o Titan. O submersível é montado e, em janeiro de 2018, entregue da engenharia à equipe de operações para inspeção e testes. No final de 2018, a Triton Submersíveis lançou o Triton 36000/2, a um custo de cerca de 37 milhões de dólares, também conhecido como fator limitante. É um submersível para 2 pessoas, de águas ultraprofundas, capaz de alcançar os pontos mais profundos de todos os oceanos. A Triton Submarines é especializada no design, fabricação e operação de submersíveis para pesquisadores, exploradores e proprietários de superiates. O Limiting Factor foi o primeiro submersível tripulado e comercialmente certificado a atingir a profundidade total dos oceanos. Ele foi utilizado na expedição Five Deeps, liderada pelo explorador Victor Vescovo, em 2018 e 2019, realizando múltiplos mergulhos até a parte mais profunda dos 5 oceanos do mundo. O casco de pressão é uma esfera feita de titânio com paredes de 90 milímetros de espessura, capaz de suportar 1000 atmosferas de pressão a mais de 11 mil metros de profundidade. Uma escotilha ou janela de acrílico de 1.200 centímetros foi projetada para suportar pressões extremas. Primeiro, os materiais do casco são testados para avaliar resistência e resiliência sob alta pressão. Pequenas amostras do material são prensadas hidraulicamente para determinar o ponto de ruptura. Durante e após a fabricação, métodos não destrutivos como ultrassom e raio-x verificam defeitos ou fragilidades no casco. Em seguida, o casco é testado hidrostaticamente sob pressão. O casco é colocado em uma câmara de pressão cheia de água. A pressão é elevada gradualmente para simular as condições que o submersível enfrentará em sua profundidade máxima. O Limiting Factor é testado a 1.200 atmosferas, 20% acima da pressão do ponto mais profundo do oceano. O casco de pressão passa no teste sem se deformar ou falhar. Depois, o Bureau Americano de Navegação certifica que ele é seguro para a profundidade projetada. O casco, então, precisa passar por inspeções e testes regulares para garantir que continue seguro e mantenha sua certificação. Esse é o tipo de embarcação que eu esperaria que uma empresa de turismo de aventura sofisticada adquirisse. A flutuabilidade do Limiting Factor é feita de espuma sintática, semelhante à do Deep Sea Challenger de James Cameron.
A maior diferença entre o Deep Sea Challenger e o Limiting Factor é que o Limiting Factor foi projetado e desenvolvido para fazer mergulhos repetitivos e contínuos nessas profundidades. Ele precisa ser inspecionado e testado em intervalos regulares, mas continuará em serviço. Aqui, o uso do metal é importante, pois ele é flexível. Ele pode se contrair sob pressão e se expandir quando a pressão é liberada. Rush segue usando o Cyclops 1 em expedições até o Titan estar pronto para testes no mar. Em 2019, o Cyclops 1 realiza mergulhos semanais em Possession Sound, a 8 km a sudoeste da marina de Port Everett, onde fica a sede da Ocean Gate. Esta é a última série de mergulhos de expedição em que o Cyclops 1 está no centro das atenções, mas também marca uma novidade. A Ocean Gate regularmente envolve cientistas cidadãos em seus mergulhos de pesquisa. Esta série de mergulhos marca a chegada dos especialistas de missão. Os mergulhos variam em profundidade de 115 metros a 150 metros. Esses mergulhos ocorrem em águas dos Estados Unidos da América, onde já sabemos que o limite de profundidade para mergulhos turísticos é de 45 metros. Não está claro para mim se esses são clientes pagantes, mas sinto que Rush está começando a testar os limites da lei para ver até onde ela reage. Das 8 horas às 9h45 do dia 18 de junho, o Titan e o Polar Prince se comunicam a cada 15 minutos. Mensagens são trocadas para confirmar profundidade, funcionamento dos sistemas e bem-estar da tripulação. A comunicação no Limiting Factor e no Deep Sea Challenger de James Cameron usa modems acústicos para enviar sinais pela água. Esse é o mesmo sistema usado no Titan. A comunicação subaquática é notoriamente difícil. Submersíveis já esperam perder comunicação ocasionalmente. Um modem subaquático pega um dado e o converte em um pacote de dados para transmitir. Esse pacote de dados é decodificado por outro modem. Como esse equipamento perde sinal, às vezes os modems acústicos entram em modo de busca e espera quando perdem contato. Isso é esperado. Quanto mais distantes os modems, mais difícil manter o contato. Procedimentos são adotados se o sinal for perdido. A embarcação de apoio Príncipe Polar deve esperar o horário previsto para o Titan retornar antes de soar o alarme. Em 2018, David Lockridge inspeciona o submersível Titan quando ele é transferido da engenharia para as operações. Rush encarregou-o da inspeção para garantir a segurança da tripulação durante os mergulhos. Lockridge é um engenheiro naval experiente e piloto de submersíveis, com experiência em operações de submarinos e técnicas de resgate na Marinha Real. Ele tem conhecimento e experiência para identificar problemas. Após a inspeção, Lockridge envia seu relatório, que detalha uma série de preocupações e chega à conclusão de que não pode aprovar a embarcação. Ele destaca que nem os testes não destrutivos, como raio-x e ultrassom, nem o teste destrutivo de pressão hidrostática foram feitos. Rush optou por não pagar por esse tipo de teste ou decidiu não realizá-los. O casco de pressão do Titan não é testado para resistência ou durabilidade. Ele também se preocupa porque Rush planejou mergulhos tripulados sem esses testes. O golpe final para Lockridge ocorre quando ele discorda da decisão da empresa de usar uma janela de escotilha classificada para apenas 1.300 metros ou 130 atmosferas. A profundidade de mergulho prevista para o Titan é mais do que o dobro disso, com 400 atmosferas de pressão. Lockridge é demitido e processado pela Ocean Gate por revelar segredos comerciais. Lockridge processa eles e o caso é resolvido extrajudicialmente. Sabemos que Rush afirmou não querer contratar pessoas de 50 anos com cabelo grisalho. Ele prefere contratar pessoas de 25 anos mais inspiradoras ou menos propensas a levantar preocupações. Em 2018, a Ocean Gate faz vários mergulhos de teste com Stockton Rush pilotando o submersível Titan, atingindo profundidades cada vez maiores. No dia 10 de dezembro de 2018, Rush desce até 4.000 metros. Ele faz pausas ao descer para checar o casco e garantir que o sistema de monitoramento funciona. Após 7 horas, ele volta à superfície como o segundo a realizar um mergulho solo a 400 atmosferas. A Ocean Gate declarou isso como seu mergulho de validação. Quando você projeta uma aeronave, pode fazer todos os testes, modelagens e experimentos em túnel de vento que quiser. Mas em certo ponto, só é possível confirmar que seu projeto voa decolando e voando. Consigo ver Rush trazendo a mesma filosofia para este projeto.
Rush faz palestra na GeekWire para contar sobre seu mergulho e ambições. Durante essa palestra, ele foca no que o público mais amplo de tecnologia pode gostar de ouvir, mas também mostra outros aspectos do seu pensamento. Este slide mostra que ele está muito ciente do potencial para mais petróleo e gás, minerais de terras raras e metais do que a Terra tem a oferecer. E a linguagem que a OceanGate usa em seu site está alinhada com esses princípios. Com soluções seguras, de baixo impacto ambiental, qualidade e custo eficiente, nosso objetivo é entregar programas de submersíveis brutos que permitam aos nossos clientes fazer melhores conexões e tomar decisões mais informadas relacionadas às suas missões em águas profundas. Entre 2021 e 2022, a OceanGate realizou 4 expedições ao Titanic, totalizando 13 mergulhos. É impressionante que o submersível desenvolvido com tecnologias inovadoras da indústria aeroespacial e jovens talentos realmente funcione. A filosofia do Vale do Silício de desenvolver rápido, quebrar regras e correr antes de aprender a andar entregou exatamente o que eles pretendiam alcançar. Mas, como em uma startup de tecnologia, as falhas surgem bem antes da implosão. Startups de tecnologia bem-sucedidas usam essa filosofia para encontrar as falhas cedo e iterar, a fim de desenvolver um produto sustentável. A OceanGate ignora as rachaduras. É quase como se Rush não quisesse enxergar os problemas. Ele investiu tanto em uma coisa estar certa que agora é impossível para ele voltar atrás. Um mergulhador não consegue chegar às profundezas do Titanic. A maior profundidade que um mergulhador conseguiu alcançar com sucesso é cerca de 600 metros, com quase uma semana de descompressão. Nas profundezas do Titanic, qualquer gás respirável seria tão comprimido que quase atingiria a densidade da água. Isso quer dizer que só é possível chegar ao Titanic em um submersível. Submersíveis são feitos para suportar a pressão da água e proteger uma bolha de ar da atmosfera da superfície. Para isso, eles aproveitam todas as vantagens. Eles usam uma esfera, que é a forma mais resistente sem linhas retas, para que a pressão seja uniforme em todo o casco de pressão. Eles usam os materiais mais resistentes disponíveis, materiais que conseguem suportar a contração e a expansão que o casco de pressão vai sofrer ao descer e subir. Os materiais são testados com raio-x e ultrassom. Em seguida, o casco de pressão é testado hidrostaticamente em uma câmara de pressão cheia de água a uma pressão 20% maior do que aquela que ele vai experimentar com a tripulação. Às 9h47, a comunicação entre Titã e Príncipe Polar se perde. Eles perdem tanto o chat de texto com a tripulação quanto o sinal dos sistemas de bordo. A tripulação a bordo do Príncipe Polar espera até o horário programado para o Titã emergir, às 17h15. Eles estão sem contato há quase 8 horas. Às 17h40, a tripulação do Príncipe Polar avisa a guarda costeira sobre o atraso do submersível. Eles passam para a guarda costeira a localização dos destroços do Titanic a 900 milhas náuticas a leste de Cape Cod e informam que há 5 pessoas a bordo. A fibra de carbono é um material resistente, mas também é um material rígido. Você pode comparar a fibra de carbono com a fibra de vidro. Os fios de vidro dão resistência à resina, e os fios de fibra de carbono são ainda mais fortes. O problema que eu vejo é que a resina é a parte que une esses materiais. O metal suporta certa flexibilidade por ser uma peça única. Ele não tende a se quebrar dentro da própria estrutura. As camadas de fibra de carbono são rígidas e, ao serem comprimidas sob o peso extremo da água, ficam propensas a pequenas fraturas entre as camadas. Não por falta de resistência da fibra de carbono, mas sim pela pouca flexibilidade da resina. Essa delaminação pode causar fragilidade. Sensores que monitoram o casco só detectam eventos durante o mergulho. Ele não monitora o efeito cumulativo de vários mergulhos. O cilindro do Titã comporta quase 40 mil litros de ar. A 380 atmosferas de pressão, esse ar deveria ocupar um volume de 100 litros. Em menos de um instante, a pressão da água supera a fraqueza acumulada e implode. Infelizmente, Rush só precisava falhar uma vez naquela profundidade. A filosofia de uma startup de tecnologia é falhar várias vezes. Acho que Rush realmente inovou. Ele chegou ao Titanic com uma embarcação de flutuabilidade neutra, potencialmente mais barata de construir que as anteriores. Não conseguia encontrar um valor para o custo real. Talvez o futuro dos submersíveis ultraprofundos esteja mesmo na fibra de carbono?
Talvez um formato esférico combinado com fibra de carbono permitiria que as camadas de fibra se sobrepusessem em direções alternadas. Talvez a fibra de carbono devesse ser encapsulada dentro de uma segunda esfera de titânio. Talvez só precise ser mais grossa. Talvez uma nova resina forte e flexível o bastante funcionasse para suportar essas forças junto com formato esférico e fibra de carbono. Nós não sabemos por que isso não foi testado. Vidas foram perdidas desnecessariamente porque etapas de teste, confirmação e iteração foram ignoradas pela pressa em alcançar o objetivo final. Acho que Rush queria estar certo com aquela ideia em vez de encontrar a solução correta com o tempo. Isso acontece muito em empresas onde o dono só quer provar que sua ideia está certa, em vez de ajustar até que o produto funcione. Quando John Day morreu em sua caixa de madeira, não foi o fim dos submersíveis. Desde então, submersíveis até já foram feitos de madeira. Eu não acho que a questão seja o que deu errado. Acho que é bem fácil ver, em retrospecto, o que deu errado. A principal pergunta deveria ser o que funcionou e como inovar a partir desses sucessos. Como o teste de materiais pode ajudar a melhorar os submersíveis no futuro? No dia 19 de junho, os esforços de busca e resgate começam com aviões de patrulha e equipamentos de detecção subaquática sendo utilizados em uma enorme área de busca. A imprensa estima 96 horas de oxigênio para a tripulação do Titan. A Guarda Costeira envia um C-130 Hércules e um P-8 Poseidon, ambos com capacidade de busca subaquática para vasculhar a área. No dia 20 de junho, a França envia o Atlanta, um navio de pesquisa e levantamento, para ajudar na missão de resgate. Eles detectam sons vindos do subsolo em intervalos regulares. Porém, com o aumento de embarcações de resgate no local, isso pode ser apenas uma anomalia causada não pelo Titã, mas pelo próprio resgate. O submersível Curve 21 da Marinha dos Estados Unidos da América, com profundidade de 4.000 metros, se junta à busca e é um dos poucos capazes de alcançar o Titã. O Curve 21 é um veículo operado remotamente ou veículo operado remotamente que é controlado por meio de um cabo umbilical de fibra óptica e possui várias câmeras de alta definição e manipuladores para realizar tarefas complexas. No dia 21, o Atlanta chega ao local e lança um veículo operado remotamente chamado Victor 6000. Ele usa um cabo de 6.000 metros do Atlanta e é chamado de última esperança do Titan. O prazo final para a capacidade de oxigênio do Titan é 22 de junho. Mais tarde, naquele dia, os destroços do Titan são encontrados a cerca de 500 metros dos destroços do Titanic. A Marinha dos Estados Unidos então revelou que ouviu o que descreveriam como o som de uma implosão. Imagino que eles esperaram até terem confirmação antes de divulgar essa informação. Se tivessem divulgado antes, o frenesi da mídia aumentaria e a busca seguiria de qualquer forma. É quase impossível identificar a localização pelo som debaixo d'água, então não há vantagem para a missão de resgate em divulgar essa informação. Se não divulgassem o que ouviram e o submersível fosse achado intacto, estariam errados. Na minha opinião, revelar essa informação mais cedo não teria acrescentado nada além de combustível para a mídia. É pura distração. Uma coisa está absolutamente clara para mim. A exploração do fundo dos oceanos já começou. A Odyssey Marines trocou a busca de tesouros pela mineração oceânica. A extração de petróleo e mineração no mar vão impulsionar a inovação. Agora, milhões pensam que esse acidente evitará que outros cometam o mesmo erro. Na verdade, alguém se inspira no que Rush conquistou. Eles verão a chance de explorar o oceano e inovar no design da Ocean Gate. Consigo ver uma correlação clara entre esse desastre e a corrida para minerar o fundo do oceano. A pergunta que devemos nos fazer é: que desastres essa mineração vai trazer